Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, quarta-feira, 5 de maio, assim que vocês abrirem os olhos, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque, dependa desse nome. É nesse nome. Se eu e vocês perseverarmos, com certeza vamos chegar ao reino de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, não podemos perder mais tempo. O nosso Senhor está muito próximo de voltar e está confiando em mim e vocês a levar a cabo a sua economia, que é o seu plano. Louvado seja Deus. Portanto, vamos depender mais do Senhor e sempre dizer, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, Senhor, me dá luz na sua palavra. Porque na palavra de Deus, quando eu e vocês deixamos ele penetrar, invocando bastante seu nome, com certeza, nós, quando formos ler a palavra, ela nos dá revelação. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, graças a Deus por mais um dia de vida na presença do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, os 5 ele pede para mim e você ler Juízes 21, o último capítulo de Juízes. Aí nós vamos entrar em Ruth, livro de Ruth, capítulo 1 de Ruth. Nós com certeza já lemos esse capítulo 1 de Ruth, o livro de Ruth, um livro que nos mostra o que é realmente amar o próximo, o exemplo que Ruth dá, né, de amar o próximo, mesmo os maridos dela morrendo, a sua sogra mandou ela embora, uma foi, mas Ruth acompanhou sua sogra. Vocês já sabem a história. Esse pequeno exemplo de Ruth, amados e amadas irmãs, tragam para nós. Se realmente, quando eu e vocês estamos conectados ao Senhor, amando o Senhor, nós podemos amar, assim como Ruth deu esse exemplo, amar o próximo, amém? Louvado seja Deus. Isso é, se nós quisermos. Mas eu creio que os irmãos e as irmãs vão querer amar sempre o próximo, porque é assim que Deus nos ensina na sua palavra. Louvado seja Deus. E o mandamento é o segundo mandamento, né? Louvado seja Deus. E, continuando aqui, ele diz, João 4, 1 ao 42, Salmo 105, do 1 ao 15, e Provérbios 14, 26. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos chegar ao reino de Deus. Louvado seja Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, graças a Deus já podemos já sentir a presença de Deus. Aí temos também o alimento diário, para dar um complemento do nosso desfrute do dia. Louvado seja Deus. E o alimento diário? A série é a igreja, coluna e base da verdade. Que a verdade venha para a igreja. Ela é, não foi, não é, coluna e base da verdade. Louvado seja Deus. E o título geral é Coluna e Base da Verdade. Nós sabemos quem escreve é o nosso querido Jasmar e Pedro, esses alimentos diários, que Deus revela sempre para eles todos os dias. Então, é possível para nós também. Creia, amados, creia, amadas, que Deus pode nos revelar todos os dias a sua palavra. Para isso, eu e vocês precisamos estar o quê? Abertos à sua palavra. Louvado seja Deus. E hoje, graças ao Senhor, o título da semana é a igreja, o grande mistério da piedade. Realmente é o grande mistério da piedade. E hoje é quarta-feira, leitura bíblica, esses capítulos, versículos, já lemos com certeza, mas
é bom a gente reler novamente, para o Senhor nos dar mais luz na sua palavra. Ele pede 1 Timóteo 1, 9, 19, depois 2, 10, depois 3, 16, e pede também 2 Timóteo 1, 5. 1 Timóteo, 1, 16, 1, 9, 1, 9 e 1, 19, né? Mas eu vou ler aqui o 14 para vocês entenderem bem desfrutando o que Deus falou ao coração do apóstolo Paulo. Ele diz assim, Paulo vai falar sobre a eficácia da graça de Deus, né? Vai ficar sobre o que essa graça é capaz na nossa vida, ele diz. E a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, Paulo dizendo, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Isso é para nós. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, aliás, dos quais eu sou o pior. Veja só, Paulo aqui já está dizendo que era o pior pecador. Ou seja, ele estava reconhecendo que realmente o que ele fazia não agradava ao Senhor. Aí ele diz assim, todavia, por este motivo, mesmo que fui concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, e me tornar-te um modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Portanto, amados, só esses 3 versículos aqui já diz tudo. Paulo era um homem que recebeu a graça de Deus, e quando ele recebeu essa graça de Deus, nós sabemos que ele estava no caminho de Damasco, né? E ele deixou Deus trabalhar nele, com essa graça que é o próprio Deus. Então, amados e amadas irmãs, nós que estamos servindo ao Senhor, que cremos no Senhor, vamos deixar essa graça, desculpem, essa graça aumentar mais e mais nós. Como? Nós se abrindo completamente para o Senhor. Louvado seja Deus. E o coração, com certeza já lemos também, que é 1 Timóteo 4, 7 ao 8. Parte B. Aí ele diz, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora e da que há de ser. Louvado seja Deus. Então, que Paulo não diz que o exercício físico não valia de nada. Não, ele está dizendo assim, o exercício físico é pouco proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. O que é piedade? É Cristo expresso na carne, expressão de Cristo na carne. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus, e hoje, graças a Deus, irmãos, é um pouco comprido, tem uns parágrafos bem desfrutantes. Se a gente fosse falar, levaria um bom tempo. São 18 parágrafos, mas eu tirei, são algumas pepitazinhas, que vocês vão ler, vão entender e passar uns para os outros. Né? Assim, amados e amadas irmãs. E ele diz assim, a palavra piedade, que aparece muito nas cartas de Timóteo, em grego é substantificação da palavra Deus. Em inglês, há a palavra God, que é Deus good, que é parecido com Deus em goodness. Nome difícil aqui, eu não sei ler, mas vocês são formados, vão entender aqui esse nome. Mas eu leio do jeito que eu estou vendo aqui. Aí ele diz, que em português seria Deusdades. Mas essa palavra não existe. O inglês, nesse sentido, é muito mais flexível que o português. A palavra piedade, no português, tem outro significado. Vamos explicar esse significado e, principalmente, o que significa a palavra piedade no contexto bíblico. Veja só, aí ele diz, no âmbito social, as pessoas entendem a piedade como devoção. Assim, uma pessoa piedosa seria alguém devoto muito religioso, que tem um ar espiritual, tá vendo? O outro sentido de piedade é compaixão, comiseração, dó, misericórdia. Um exemplo disso é o pedido daquele cego a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou seja, tem piedade de mim. Está lá em Marcos, né, 10, 47. Também significa uma pessoa que é afável, que tem consideração pelas outras pessoas, que cuida bem dos animais, dos seres humanos e assim por diante. Por exemplo, aí vai dar um exemplo aqui. O governador teve piedade da população carente. Ele baixou alguns decretos para ajudar a população. Ele teve, assim,
consideração. Ele não teve piedade, ele teve consideração. Aí vamos ver no sentido bíblico como é diferente. Agora, o sentido bíblico em grego, piedade está ligado a Deus. Nas epístolas a Timóteo e Tito, piedade significa que um viver que expressa a Deus. Ou seja, as pessoas olham para você e veem Deus expressa. Isso é piedade. Estão entendendo agora o que é realmente a verdade, verdadeira piedade? É um viver meu e seu que expressa a Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos deixar esse Deus nos transformar. Vamos deixar esse Deus transbordar até as pessoas ver Deus em mim e em vocês. E ele diz: é ter Deus em sua vida e em seu viver. Quando você fala e age, as pessoas, olha, conseguem ver Deus. É a vida de Deus vivida e expressa na igreja. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não podemos perder mais tempo. Vamos sim expressar o nosso Deus na nossa carne. Agora, para isso, nós precisamos o quê? Comer da sua palavra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aí o 7, ele diz, é muito interessante isso aqui, amados. Ouçam bem. Expressar Deus não é uma atitude que devemos ter só para com as pessoas de fora. Vejam bem. Mas, em primeiro lugar, para com os de nossa o quê? Casa. Tá vendo? Expressar Deus não é só quando eu chego lá fora, não. Primeiro, dentro de casa. Eu preciso expressar Deus. Quando eu e você expressamos Deus dentro de casa, com certeza a nossa família será ganha. Com certeza. Porque nós estamos expressando Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aí aqui, nos pontos bons, são 18, mas eu vou ler só essas frasinhas bem desfrutando. No 10 ele diz assim: o que o inimigo mais teme é que tenhamos uma vida que expresse Deus. Ele não teme nosso conhecimento bíblico. Atenção, isso aqui é muito sério. Lembre-se, muitos de nós lê bastante só para conhecer. Eu vou ler tudo da palavra. O inimigo não está preocupado. Ele está preocupado sim. Se eu ler e praticar. Se eu ler e viver a palavra. Aí Satanás fica preocupado. Mas só para mim ler por ler, para disputar com outros irmãos, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, não percam tempo. E só ler a palavra para condenar, para criticar, para disputar, não percam tempo. Lê a palavra sim, para primeiro se encher de vida e expressar Deus aonde nós estivermos. Louvado seja Deus. No 12, outra frase bem desfrutante. Nos tempos do fim, aqueles que querem expressar Deus em seu viver devem o quê? Preparar-se para ser perseguido e a perseguição final será a do anticristo. Lembre-se bem, nós que servimos ao Senhor, fiquem atentos nesse tempo que nós estamos. Quanto mais eu comer da palavra e expressar Deus, mais eu vou ser perseguido. Mas não podemos desanimar, porque Deus é conosco. Aí dá o exemplo da China, né? A China está sendo muito perseguida, ele pede até oração pelos nossos amados irmãos da China. E nós temos que orar, gente, que nós precisamos um dos outros e fazemos parte do mesmo corpo. Amém? Louvado seja Deus. E no 13, ele diz: a verdade é a palavra que, quando chega a nós e nós o acolhemos, produz efeito em nossa fé e nos faz experimentar a realidade de Deus. Portanto, a verdade chega a nós, ela vem como a realidade. E nós precisamos expressar essa realidade em Cristo Jesus. Ele diz, no 13 ele ainda diz outra frase bem desfrutante. Quanto mais realidade da verdade temos, mais expressemos Deus. Quanto mais temos, olha, quanto temos muita letra sem a realidade da verdade, ficamos o quê? Orgulhosos, foi o que eu falei, né? Nós lemos muito para disputar, para condenar. Gente, o nosso Deus, ele é simples. O nosso Deus, ele dá tudo prontinho para nós, para que nós não possamos ser orgulhosos, mas simples. Amém? Louvado seja Deus. Temos que expressar essa realidade, que é o próprio Deus.
com o quê? Simplicidade, do jeito que Deus é. Ó Senhor Jesus. Aí no 14 tem uma frase também que chama muita atenção. O que vemos no mundo hoje é a impiedade. Veja só. Não há expressão de Deus. Verdade. Vivendo hoje, os homens não expressam o Senhor. Impiedosos. Não têm compaixão de ninguém. Não tem aquele amor que Deus nos ensina de amar o próximo. Por isso que eu e vocês temos essa responsabilidade de levar essa expressão de Deus às pessoas, ou seja, a própria vida de Deus expresso em nós. Louvado seja Deus. E, para findar, no 16 diz assim, Deus não quer que tenhamos uma fé fingida e hipócrita. Tá vendo? Nossa fé tem que ser sincera. Uma fé que vem lá das entranhas, como diz a Bíblia. Uma fé pura, não uma fé fingida. Isso é uma advertência para mim e para todos nós. Amém? Aí ele diz, podemos enganar os homens, é verdade, mas não enganamos a Deus. Essa fé sem fingimento, sem hipocrisia, é nossa fé o quê? Interior, ou seja, nossa capacidade de crer, de assimilar, de receber a palavra de Deus, ela está vinculada a uma boa consciência. E se rejeitarmos a boa consciência, naufragamos na fé, como diz lá em Timóteo 1 Timóteo 1,19. Portanto, amados, para que eu e vocês não possamos naufragar na fé, vamos exercitar o nosso espírito. Vamos deixar o nosso Senhor, como verdade pura, reinar dentro de nós. E nós passarmos essa vida pura, santa que é de Deus, às pessoas, para que elas não possam ir por largo do fogo. Amém? Isso é uma responsabilidade minha e de todos nós que já cremos. Jesus é o nosso Senhor. Mas lembrando, que ganharem, nem que seja uma frase, passem uns para os outros. É preciso, alguém está precisando dessa frase. Sim, Jesus é o Senhor.